Ei, minha querida irmã, graça e a paz do Senhor Jesus, espero que vocês todas estejam muito bem. Hoje eu vou dar continuidade sobre o que eu trouxe para vocês aqui no nosso Momento Raízes, falando de alguns temperamentos. Eu falei para vocês nos nossos encontros anteriores, para que a gente não fique presa no passado, né? Nas nossas dores, mas que a gente permita que o Espírito Santo nos cure e nos restaure. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor já tem nos entregue até aqui. Senhor, nós agradecemos pelo que nós vivemos, Senhor, hoje, durante a semana, pelo que ainda vamos viver, Senhor, no restante dessa semana. Agradecemos, Senhor, pela nossa família, nossa casa, Senhor, pelo ambiente que o Senhor nos colocou. Senhor, que onde o Senhor nos colocou, que nós possamos ser luz, que nós possamos resplandecer a Tua face em humildade, em mansidão, Senhor, em amor, que nós possamos cada dia mais ser mais parecidos com Cristo. Obrigada, Deus, por tudo, que o Senhor continue trazendo para nós conhecimento, porque nós precisamos, Senhor, trazer a luz para que haja cura, para que haja renovo, restauração, para que haja, Senhor, tratamento, Senhor, porque o Senhor traz à luz o que precisa ser mudado, Senhor. Então, que o Senhor possa ir trazendo à nossa consciência, Senhor, aquelas feridas, Senhor, de abandono, de amargura, que foram ficando lá para trás, que estão impedindo que nós tenhamos acesso à Sua vontade, ao Espírito Santo, Senhor, e que nós possamos entender, Senhor, que nós não somos apenas os nossos temperamentos, mas nós podemos ter os nossos temperamentos restaurados, renovados em Ti, de maneira, Senhor, que nós vamos ser parecidos, Senhor, iguais a Cristo, assim como é dito na Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Mais uma vez, tudo que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Minha querida irmã, hoje eu vim te dar um exemplo, né? Ali em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3. E eu vou ler para você um versículo, o versículo 8. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita minha oração. Ele impediu meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. E aí eu quero falar para você, né, sobre algumas características do perfil melancólico. Ele é cauteloso, ele é cuidadoso, ele é detalhista, às vezes ele tende um pouquinho a ser perfeccionista. Mas se ele for para esse lado do perfeccionismo em vez do detalhismo, já é um ponto limitante, que paralisa em vez de avançar. Quando nós trazemos um pouco desse perfil melancólico, nós temos que tomar muito cuidado. Em Lamentações de Jeremias, a gente vê claramente, né, esse perfil, esse sentimento aqui de Jeremias expresso, né, na escrita. Nós vemos que ele traz tudo que ele tá sentindo lá de dentro. E o perfil melancólico, ele tem isso muito natural. Só que a gente tem que tomar cuidado também, que ele é um perfil que ele tende um pouco a, quando ele se sente triste, ele aprofundar na tristeza dele. Então nós temos que tomar muito cuidado para ter controle até mesmo nessa tristeza, nesse sentimento, para que ele não se torne uma depressão. Todos os perfis, eles podem sim passar por esse processo, mas o perfil melancólico, ele tende um pouco mais a puxar para esse lado da depressão, justamente por conta de aprofundar em si, daquela introversão que ele tem, daquele mergulho em essência. Outro exemplo que eu poderia dar é que Salomão, no auge da sua glória também, né, ele tinha toda a sua fama, a sua sabedoria, e no auge da vida ele fala em Eclesiastes, né,
que tudo é vaidade debaixo do sol. E a gente vê que no auge da vida dele, ele está falando também em toda a sua melancolia ali. Então, nós temos que tomar cuidado para não entrar na tendência da tristeza, de maneira que nós nos entristeçamos com o Espírito Santo do Senhor, de maneira que nós não consigamos ver as obras, as maravilhas, tudo que o Senhor já tem nos entregado. Nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos, minhas irmãs, porque quando a gente olha, né, para trás, a gente precisa também ver e ser grata por tudo que o Senhor já nos entregou. Deus, ele é nosso Deus, nosso Pai, ele é um Deus de detalhes, ele cuida das mínimas coisas, mas nós não podemos nos apegar apenas aos detalhes ruins, devemos nos apegar aos detalhes que nós temos como motivo para agradecer. E eu convido você e te desafio, faça uma lista sobre os motivos que você tem para agradecer ao Senhor pelo ano de 2024 e até aqui o que você já viveu de milagres em 2025. Nós estamos vivendo um ano de milagres e eu tenho certeza, minha irmã, que você já alcançou milagres através do Senhor Jesus. Anota. Eu convido você a ver, a perceber quais milagres o Senhor já tem entregue na sua vida e na vida da sua família. Agora, eu vou falar para você abrir lá em João. Capítulo 18, no versículo 8. E eles disseram a Jesus de Nazaré. Versículo 8. Respondeu Jesus: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora estes homens. Isso aconteceu para que se cumprissem as palavras que ele dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o meu pai me deu? É tão interessante, né, minhas irmãs, que aqui Pedro, ele se mostra sanguíneo, né? O sanguíneo, às vezes, ele é confundido com o colérico por conta dessa impulsividade. E a gente sabe que o sanguíneo, ele tende a ser muito brincalhão, ele é muito entusiasta, a presença dele é muito marcante, ele tem muita facilidade de lidar com as pessoas, mas também tem facilidade de soltar as pessoas, deixar com que elas vá. Mas ele é muito instável, extravagante. E quando ele, num ponto limitante, ele está preso às dores e ele não está pego nos pontos dele forte, ele é uma pessoa que ele vai ser muito impulsivo. Do próprio nome fala, né? Sanguíneo, de sangue. Ele é quente, ele vai. Então, quando fala, né, dessa questão, Pedro se mostra esse sanguíneo. É interessante, um dia nós ouvimos uma ministração, né, que Pedro queria cortar a cabeça do soldado, mas aí ele conseguiu cortar a orelha. Então Jesus, ele disse para Pedro ali, né, Pedro, não vou eu passar pelo cálice que o meu pai me ordenou que eu passasse? Às vezes a gente, preso nas nossas dores, nós não queremos passar pelo que o Senhor nos permitiu passar. E aí a gente deixa
as nossas emoções, né? Os nossos temperamentos exaltados, controlar a gente. Mas uma mulher inteligente emocionalmente, ela consegue ter o controle sobre a alma dela. Ela vai ser uma mulher que ela vai edificar o lar dela em sabedoria, em justiça e em verdade, porque ela vai ser semelhante ao Espírito Santo, a auxiliadora, a cuidadora. Então, irmãs, eu convido vocês a refletirem sobre esse tempo, que o Senhor possa trazer para vocês a consciência, essas bagagens que vocês estão carregando, essas raízes que não deveriam estar aí. Que vocês possam ter, mesmo que através de revelação, e você pode chamar uma líder para orar com você sobre isso. Se você percebeu uma dessas raízes, uma dessas feridas emocionais que estão limitando, atrapalhando o seu processo, o seu progresso como uma cristã, que você possa ter a consciência dessas feridas para que o Espírito Santo arranque essas raízes que não pertencem a você e torne o seu coração uma terra fértil, e que a palavra do Senhor seja essa semente e que dê muitos frutos, porque a sua raiz, minha irmã, ela vai ser uma raiz abraçada na rocha, junto a ribeiro de águas vivas. E não importa o vento que passar, não importa, minha irmã, o que vir de tribulação, essa raiz, ela vai estar tão firme em Cristo, que ela vai ser sombra para sua família, ela vai dar frutos, ela vai dar alimento, e você vai conseguir florescer e frutificar onde Deus plantou você. Que o Senhor possa te dar clareza onde Ele te plantou. Que o Senhor possa te dar clareza dos frutos que você precisa dar. Às vezes, nós queremos ser uma oliveira e, na verdade, nós somos uma videira. Mas que o Senhor dê clareza para você, onde Ele te quer. Por intermédio do Espírito Santo eu oro, para que o Senhor aponte a direção, para que você se mova conforme a nuvem do Senhor e esteja no centro da vontade de Deus. E que nada, nenhuma ferida do passado vai fazer com que você seja uma noiva que vai e volta, que oscila. Não, você vai ser a noiva plantada junto a ribeiros de águas vivas. Você vai ser essa noiva que tem a raiz abraçada na rocha que é Cristo. Deus abençoe, minha irmã. Fique com Deus e até amanhã.